Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Leão Denis, saudando também os nossos companheiros que nos acompanham através da internet. Hoje, às 19h30, sempre nesse horário, nós realizamos o estudo sistematizado da doutrina espírita, principalmente do Livro dos Médiuns. Estará a cargo da nossa irmã Yara Cordeiro, o capítulo 16, falando de médiuns especiais e os itens 185 a 188. E durante os passes, nossa irmã Raquel vai falar do Evangelho no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, itens de 1 a 4. Então, ao chegarmos à nossa casa, recebemos uma página para que possamos já estar nos afinizando, nos harmonizando com a espiritualidade da nossa casa. E o título da página é Um e a Outro, assinado pelo Espírito Odilon Fernandes, do livro Mediunidade e Apostolado, na psicografia de Carlos Alberto Bacelli. E diz assim o nosso querido mentor: Paulo, em sua epístola aos Coríntios, revela-se profundo conhecedor da mediunidade, que, aos tempos do Evangelho nascente, era o apanágio dos cristãos, os quais, em suas reuniões, recebiam a palavra daqueles que os haviam antecedido nos caminhos de além-túmulo. Ele mesmo, portador de várias faculdades medianímicas, instruía os companheiros no exercício de seus carismas para que deles soubessem obter o máximo proveito. Afirmava que a mediunidade em si é o mesmo sentido em todos, manifestando-se, porém, em cada um de acordo com as suas possibilidades, à semelhança da luz, nos variados matizes em que ela se revela. Convencionou-se dar mais ênfase ao trabalho do médium escritor ou pintor. Todavia, perante o mundo espiritual, toda a mediunidade exercida com responsabilidade é igualmente valorizada. Aliás, melhor que seja anônimo o médium passista no atendimento sincero às dores do próximo, do que conhecido psicógrafo personalista diante do sofrimento alheio. Precisamos aqui ressaltar o valor do médium que assoma a tribuna da casa espírita, detendo-se, com seus frequentadores, na interpretação da palavra divina. A rigor, é ele que, com as suas colocações judiciosas, abre as mentes, tornando-as mais receptivas à verdade. Em seu abençoado apostolado, é também médium de inexcedível valor que se consagra ao ministério da evangelização infantil, que, diga-se de passagem, está a merecer dos dirigentes espíritas maiores cuidados. Ainda não se define o valor do medianeiro que aplica os seus talentos na orientação dos jovens, sem que, para tanto, necessite recorrer a nenhuma forma ostensiva de mediunidade, procurando unicamente influenciá-los com seus exemplos de caráter na vivência dos postulados espíritas. Médium de múltiplas faculdades que, no entanto, não se manifestam de forma definida aos olhos deste ou daquele, é o dirigente espírita que se assoberba para que as atividades da instituição que orienta continuem sendo cumpridas, arcando não raro com o ônus espiritual que muitos confrades estão longe de avaliar. É importante que o espírita, ele mesmo, valorize o trabalho que esteja sob a sua responsabilidade, sem que se depreciem suas funções, unicamente porque não esteja no exercício específico desta ou daquela mediunidade. Sempre se faz indispensável combater o tabu existente contra os médiuns. Igualmente se faz necessário agora acabar com o tabu a favor dos médiuns, do tabu que praticamente os promove à condição de infalíveis oráculos ou de hierofantes da doutrina. Cooperemos com o medianeiro em luta, porque, para ele, não é nada fácil perseverar, apesar de si mesmo, tendo que exercer um ministério sagrado com os pés atolados na lama. Saibamos auxiliá-lo, porquanto, sem apoio, de fato, ele
saibamos auxiliá-lo, porquanto, sem apoio, de fato, ele pouco conseguirá produzir, mas não o cerquemos com deferências que terminem por fazê-lo crescer o que efetivamente ele não é. Conhecemos médiuns que, tidos por expoentes do movimento, não passam de companheiros que espiritualmente oscilam entre a sombra e a luz. Capazes de grandes feitos igualmente, o são de atos medíocres. Canais receptivos de inspiração superior, por incrível que pareça, conseguem ao mesmo tempo ser intérprete das paixões, nas quais ainda se comprazem, servindo de pasto para os desencarnados que lhes vampirizam as energias. As nossas palavras não objetivam senão alertar para o estado de indigência espiritual em que os homens vivem na Terra, orbe, sem dúvida, onde se congregam espíritos que, somente agora, abandonam a sua condição larvária, lentamente ascendendo na direção da luz. Sem que desejamos nos exceder em nossas considerações, interpretemos ainda a assertiva de Paulo aos Coríntios, no sentido de que é perfeitamente possível que um mesmo espírito opere de maneira diferente, através de instrumentos diferentes, por exemplo, escrevendo por um e curando por outro, valendo-se, é claro, do poliformismo das suas aptidões. Apenas no sentido de clarear um pouco mais o qual afirmamos, é lógico que quem não consiga empreender determinada viagem de avião, o faça de automóvel, de locomotiva ou de carroça, de acordo com o veículo que tenha à disposição. Odilon Fernandes. Então, depois dessa página bem chamando bastante a nossa atenção, vamos fazer a nossa prece inicial. Graças a Deus, Senhor, em nome do nosso bom e amado Mestre Jesus, dos guias espirituais da nossa casa, te pedimos a permissão para iniciar a nossa reunião da noite de hoje. Rogando para tanto, Senhor, as tuas bênçãos de luz, de amor e de paz, para aqueles que aqui chegam, para aqueles que farão uso da palavra, que possamos estar com a acústica da alma bem aberta para recebermos esses esclarecimentos necessários, sempre na certeza do teu amparo e do teu amor por todos nós. E em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, que abençoe esse trabalho. Abençoe a nossa casa espírita e todos que aqui estão presentes em todos os trabalhos. E em teu nome, Jesus, em nome do nosso querido Allan Kardec, de Leon Denis, mas sobretudo em nome de Deus nosso Pai, possamos dar por iniciada a reunião pública da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Pedindo desculpa aos companheiros pelos atropelos durante a leitura, mas vamos fazer então agora a leitura do capítulo 16 do Livro dos Médiuns, falando dos médiuns especiais. Vamos ler os itens 185, primeiro e segundo parágrafo, e logo a seguir passando a palavra para a nossa irmã Yara. E o item 185 nos diz assim: além das categorias dos médiuns que acabamos de enumerar, a mediunidade apresenta uma variedade infinita de nuances que constituem o que se chamam de médiuns especiais e que possuem aptidões particulares, ainda não definidas, abstração feita das qualidades e conhecimento do espírito que se manifesta. A natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação ou da sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância, mas em igualdade de merecimento do ponto de vista hierárquico, há nele, incontestavelmente, uma propensão para se ocupar de uma coisa mais simples do que com uma outra. Os espíritos batedores, por exemplo, quase não saem das manifestações físicas, e entre aqueles que dão manifestações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos, etc. Falamos dos espíritos de uma ordem mediana, pois, tendo chegado a um certo grau, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Porém, ao lado da aptidão do espírito, existe a do médium, que é, para este,
um instrumento mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível e que ele descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Então agora a gente passa a palavra à nossa irmã Yara, rogando as bênçãos de Deus para a nossa irmã. Que possamos sempre, meus irmãos, em primeiro momento, agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade que nos concedem de aqui estarmos reunidos para mais um instante de reflexões em torno da mensagem do Livro dos Médiuns. E que possamos também, sob a assistência destes benfeitores que nos envolvem, conduzir os nossos raciocínios para que o aprendizado se faça pleno em nossas próprias vidas. Disse o Hamilton, quando terminou a leitura da mensagem, né, trazida, que foi enviada por Odilon Fernandes, que esta é uma mensagem, assim, se eu entendi bem, bastante profunda, uma mensagem que nos convida a uma reflexão, a uma, eu diria assim, para quem ainda não está afeito à vivência da mediunidade, quem ainda não conseguiu compreendê-la perfeitamente, no instante que faz essa leitura, acredito que já começa a ter uma noção de que, afinal, ser médium, né, ou ser uma criatura que apresenta uma característica que lhe proporcione as condições de intermediar a ação dos espíritos, dos seres fora do corpo físico, e fazer uma ligação com o nosso campo material, né, nesse campo em que nós vivemos, já devem ter percebido que ser médium não é uma coisa assim tão fácil. Não é uma coisa assim tão fácil, não é uma coisa que se tirou da cartola e agora vamos ver, vamos acontecer, vocês vão ver como é que eu sou diferente. Absolutamente. Porque ser médium, o que é ser médium na realidade? No nosso Livro dos Médiuns, o espírito Erasto, só não posso perder a referência, mas é o espírito Erasto, ele diz para a gente uma coisa muito interessante. Isso dentro do capítulo que se refere à mediunidade nos animais, é o capítulo 22. Ele diz assim, o que é um médium? É o ser, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que estes possam se comunicar facilmente com os homens, espíritos encarnados. Então, quando ele nos diz, não é, que é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, ele está se referindo a cada um de nós que deixamos o corpo para trás, não é, pelo fenômeno da morte, mas que não nos distanciamos daqueles que estão ainda no mundo encarnados e que, com a nossa visão obliterada com relação ao mundo invisível, ficamos muitas vezes como que perdidos nas nossas caminhadas. Mas esses amigos, eles vão identificar entre todos nós aquelas criaturas que já têm em si a faculdade de servir desse traço de união para que eles então se comuniquem com todos nós. Mas essas criaturas, e você e todos que aqui estamos, percebemos que há muita diferença nesse processo de identificação da mediunidade. Quando Kardec, né, a partir do momento em que estudou as mesas girantes e viu que ali havia, né, que ali estava presente uma ação de caráter inteligente, que a mesa sozinha, por conta dela, ela não tinha condições de fazer aqueles movimentos, que havia uma quase que orquestração para que aqueles fenômenos acontecessem, e ele concluiu, né, pela ação de um ser inteligente, ele se dispôs, né, a fazer toda aquela pesquisa, acompanhar todos aqueles movimentos, mas ele estava dando cumprimento àquilo que fora designado no seu processo de reencarnação. Dentro do seu planejamento, planejamento reencarnatório,
esse que nós conhecemos como Allan Kardec, né? Hipólito Léon Denis Arrivaille, ele vinha com uma missão. E qual era a sua grande missão? A de fazer com que tudo aquilo que resultou das movimentações, da ação mais intensa dos espíritos sobre os homens, pudesse ficar para toda a humanidade, né? No futuro não fosse uma coisa só para aquele momento, mas que ficasse à nossa disposição em qualquer instante, compulsarmos nos livros, nas obras que por ele foram deixados e que constitui o Pentateuco espírita, tudo aquilo que hoje nós vamos em estudos, em conversas, em discussões, analisar, e sem que precisemos pegar uma criatura, né, virá-la do lado do avesso para entender de mediunidade, nessas obras nós temos as respostas. E para que esse processo pudesse ser bem sucedido, ele teve em torno de si a presença numerosa de criaturas com uma qualidade, qual seja a de, em recebendo, em percebendo, em registrando as inúmeras ações desses espíritos, pudessem redigir aquelas informações para que elas não se perdessem. Então, o que é que nós vamos ver? Que a época de Kardec era mais numeroso o número de criaturas que, dentro desse processo de se tornar esse traço de união, se valia de uma possibilidade, sua característica, qual seja a de registrar, não é, pela escrita, tudo aquilo que lhes era passado. Então, essas criaturas, não é, aliás, dentro da colocação didática de Kardec, o capítulo 15, né, ele vem nos tratar exatamente das características dessas pessoas, ou seja, médiuns, escreventes ou psicógrafos. E psicógrafos por quê? Porque toda a comunicação passava pela mente do médium. O médium tinha acesso à informação, mas alguns, se perguntasse, né? Ele está escrevendo, se perguntasse, mas o que é que está acontecendo contigo? O médium não saberia dizer. Sequer saberia dar uma informação antecipada do teor daquela comunicação. Então, eles tinham uma característica, e isso Kardec identificou em observando os diversos tipos de médios que ele tinha à sua disposição. Então, ele viu, por exemplo, que havia pessoas que, sem estar direcionando o processo, né, sem ter premeditado, ou sem ter se colocado à disposição repentinamente tomava um lápis e começava a escrever, e não conseguia interromper aquele movimento até que uma mensagem estivesse completa e pudesse ser passada a quem estivesse presente. Então ele olhou e disse assim: este é um médium mecânico, ou seja, ele é como que uma máquina. Foi acionado o motor, foi ligado uma tomadinha e ele começou a escrever. E ele não tinha, nesse momento, nenhuma noção daquilo que estava passando para o papel. Mas ele observou também que existia uma outra fase, dentro desse mesmo esquema da escrita. Alguém que não conseguia se opor à influência do espírito que lhe tomava também a mão, fazia-o escrever, mas ele tinha uma percepção que antes de colocar no papel, ele já tinha uma noção da mensagem que estaria vindo, mas ele não conseguia se opor, ele não conseguia interferir naquele processo. Então, escrevia e só posteriormente, quando era interrompida aquela movimentação, ao fazer a leitura, ele iria corrigir algumas falhas de escrita, algumas letras, para dar um sentido próprio à comunicação. Mas Kardec observou um outro aspecto, que havia criaturas que se apresentavam, se colocavam numa posição de profunda concentração, para como se nos mostrasse assim: estou me ligando, estou buscando em torno de mim, ou melhor,
fazendo com que minha antena psíquica se movimente até que eu entre em sintonia com este que está querendo passar uma mensagem. E aí essa pessoa, incontinente, feita a conexão, se dispunha a escrever. Se dispunha a escrever com tranquilidade, muitas vezes, com segurança. E, consequentemente, Kardec identificou, observando cada um dos três, que um era mecânico, era um instrumento, era uma máquina. O outro também era uma máquina, porém semimecânico. E por que semimecânico? Porque a sua mente se ligava à mente que lhe estava passando a comunicação. Mas tinha o outro que, por sua determinação, ele podia dizer assim: entenda a noção da mensagem. Realmente é válido eu passar isso por papel. Mas em outros momentos, havia evolução da comunicação e ele dizia o quê? Com esta palavra eu não concordo. E aí interferia no processo da comunicação, colocava sua própria ideia, como que desfigurando a mensagem. Então, mecânicos, semimecânicos e aqueles que nós vamos conhecer como médiuns, perdão, que agora... Não são os médiuns especiais ainda não. São os médiuns... gente, como é que a gente perde a palavra? Intuitivos. Veja que a minha intuição não está muito boa, né? São os médiuns intuitivos, ou seja, estou desconectado aqui com os companheiros espirituais. Por quê? Nesses médiuns intuitivos, né, nesses que estão assim se posicionando na condição de aceitar a interferência, eles já têm, como se for uma conversa de espírito para espírito. Ele vai conhecendo todo o teor da mensagem e automaticamente passa para o papel, porém, ele não é que compactue, mas ele trabalha conjuntamente com o espírito naquele contexto e se determina a escrever ou não escrever. Esses foram os espíritos, foram os médiuns que viviam em torno de Kardec e que foram os mais estudados diretamente. Mas Kardec observou que nessa posição de ser esse intermediário, e esse processo, vejamos, não começou com a doutrina espírita, tanto é que o Odilon Fernandes nos diz aqui que o nosso Paulo, né, desde seus momentos lá, junto ao Cristo e posteriormente, ele já convivia com isso, e outros tantos. Vamos nos lembrar, né, das tábuas da lei, que foi trazido a Moisés através de um processo de interação entre dois seres, um encarnado e outro desencarnado. Então não foi a doutrina espírita que criou a figura do médium. Apenas ela constata e vai nos fazer buscar compreender como é que isso funciona conosco e como é que nós podemos, então, fazer todas essas identificações. E, consequentemente, em percebendo que, agora coloquemos um outro ponto, não é para que nós nos tornemos diferentes uns dos outros, né? Que, eu sou médium, a pessoa é apresentada como médium, e então vamos fazer todas as deferências em torno daquela criatura, mas é preciso que nós analisemos quem é esta pessoa, quem é este intermediário também, para que vejamos se a comunicação que vem através dela é uma comunicação segura, é uma comunicação verdadeira, se é uma comunicação que vale a pena fazermos atenção para que ela nos garanta as condições de caminharmos com segurança na direção do nosso crescimento. Observamos o espírito, mas observemos o médium, o intermediário. E nessa análise, nessa identificação, observarmos quais as características fundamentais, a fim de que também entendamos por que razão um espírito, ou digamos assim, um mesmo espírito, que se manifesta, às vezes, numa sala de trabalho, com um determinado médium, vai para uma outra sala de trabalho, encontra um outro médium,
possa atuar diferentemente se tem, ao mesmo tempo, esse elo com o mundo espiritual, que é o médium? Alguma coisa deve existir de diferente. Então, nesta observação, o que é que Kardec nos diz? Que além das categorias anteriores, médium mecânico, né, psicógrafo, e com a sua mecânica ou semimecânica ou intuitiva, ele identifica que a mediunidade apresenta uma variedade infinita de nuances, que constitui o que se chama de médiuns especiais. Não é que sejam médiuns especiais. Qual é a especialidade? Né? Porque a pergunta seria, então são médiuns tão diferentes assim? Não, não é questão de ser tão especial, tão diferente, mas é que são criaturas que, diferentemente da só ação pela escrita, têm também a possibilidade de serem esses intermediários para o mundo invisível. E, naturalmente, em se observando essas pessoas, nós vamos poder identificar algumas características, né, que fazem essa diferenciação, mas vamos perceber que a ação mediúnica, antes de estar voltada para o atendimento ao outro, né? Eu sou médium para fazer a caridade, para atender essa ou aquela criatura, antes de mais nada, é o recurso que cada um de nós temos para o nosso autotratamento como espíritos, para que nós possamos vencer as nossas múltiplas dificuldades e caminharmos na direção do nosso progresso. Então, a necessidade de que com essa ideia nós nos apliquemos, como diz muito bem o nosso querido Odilon, no verso, né, da mensagem, lá no penúltimo parágrafo, ele diz o quê? As nossas palavras não objetivam, senão alertar para o estado de indigência espiritual em que os homens vivem na Terra. Orbe, sem dúvida, onde se congregam espíritos que somente agora abandonam a sua condição larvária, lentamente ascendendo na direção da luz. É uma observação profunda. Quando a gente diz assim, sou inteligente, sou capaz de ajudar no progresso, na indústria e tudo mais, mas olha como ele diz, condições de espíritos, somos homens que estamos caminhando dentro da lei de progresso, mas como espíritos, nós ainda estamos mais perto da nossa origem do que da nossa angelitude. Então, quando ele vai nos fazer todas essas observações, né, mostrando inclusive quando ainda não conseguimos vencer as nossas paixões, vamos nos tornar um instrumento deficitário, porque se os espíritos se aproximam de nós pela identidade de sentimentos, pela identidade de gostos, não é? O que é que vai acontecer? Se ainda sou uma criatura que vivo a paixão, ou seja, a exacerbação das forças da matéria, né? Buscando apenas garantir que a minha satisfação só ocorra a partir da excitação da matéria, quem é que vai chegar para junto de mim no sentido de me tomar como instrumento para trazer informações aos companheiros de jornada? Não é nenhum Santo Agostinho. Entendamos que não será um espírito, né, das alturas, ou como dizia o nosso querido José Jorge, são espíritos da planura mesmo. São aqueles espíritos que ainda estão com o pé na terra. E, consequentemente, integrando-se com o meu modo de ser, né, e eu não tendo o devido cuidado, vou me tornar, muitas vezes, médium da inconformação, médium da violência. Não que a gente vai agredir fisicamente, mas o que verbalizamos, as ideias que transmitimos e que vão adulterar todo um processo de comportamento que nós vamos vivenciando, né?
Então, dentro dessa linha de raciocínio, o que é que nós vamos perceber? Que conforme são os espíritos, conforme sejam essas almas, né? Melhor dizendo, que estão em torno de nós, nós vamos identificar as criaturas que, se estivessem entre nós, traziam também as suas características, as suas qualidades como homens. Quantos de nós, né, somos voltados assim, ou nos dedicamos, por exemplo, a só apreciar o belo? E apreciar o belo em todos os sentidos é nos deixarmos impactar pela beleza da natureza, de uma obra de arte que se apresenta diante de nós, né? De observarmos coisas que nos trazem à alma aquela sensação de paz. Mas outros, né? quando assim nós identificamos, nós vamos perceber que essas pessoas falam de uma forma que a sua palavra é suave. A sua palavra ou a sua mensagem é algo que nos dá um banho de paz. Entre aspas. Eu não sei bem quem é o autor, mas acredito que seja o Cartola. Há coisa mais bonita do que as imagens que ele coloca nas suas composições, quando ele diz assim: as rosas não falam, mas exala um perfume, né? Que eu não sei a música completa, mas neste momento, quando a gente para refletir na expressão que ele nos está trazendo, a gente diz assim: puxa, como é que essa pessoa, né, pode traduzir em palavras tão simples a beleza, a relação que existe na natureza com o que está na nossa alma? Há uma outra música também, Chão de Estrelas. Né? Chão de Estrelas. Se souber me ajudar a compor os versos. Né? Minha vida era um palco iluminado, vivia. O palco era um palco. Minha vida é um palco iluminado, vivia todo de dourado. Palhaço das antigas ilusões, né? Procurem depois ver, analisem a mensagem que está na letra, não precisa nem ouvir a melodia, né? E ele diz assim: eu vi o chão coberto de estrelas no barraco que tinha o telhado furado. Olha só, ver estrelas através dos buraquinhos das telhas, da telha do zinco, que não era nem telha, o zinco, e ele interpretar aquela luminosidade como estrelas, comparar e trazer isso às nossas almas. É poesia. Mas, vocês entenderam, eu não sou poeta. Né? Mesmo que os espíritos, tentando até me auxiliar, nem tudo vem à mente, eu não consigo traduzir em palavras, mas a alma sente. Mas vamos encontrar outros espíritos, outras criaturas, cuja mente atua no campo, por exemplo, da história. Criaturas que poderiam, né, ser acionadas por um espírito que, buscando levar a todos nós a ideia da evolução da humanidade, viesse trazer aquela comunicação, fazer a história realmente se manifestar. Não vai usar a linguagem do poeta, vai usar uma linguagem firme, aquela linguagem, né, que mostra os detalhes do processo da evolução. São características não só do espírito, mas características também do instrumento. Ele precisa, o espírito, para poder trazer essa informação, precisa que haja plena integração entre ele e aquele instrumento que ele vai observar, a possibilidade que ele tem de, em sendo trabalhado, transmitir de maneira segura a mensagem que os espíritos querem nos trazer. Uma outra ideia que nós podemos também tirar, né, de tudo isso é que
com base nessa linha de raciocínio, um espírito que ame falar, não é, poeticamente, haveria de buscar, como dissemos, um médium que também tem sua alma tocada pela beleza, pela estruturação até das ideias de uma forma harmônica. Quando se faz uma avaliação entre dois grandes médiuns do nosso movimento espírita, Chico Xavier e Valdo Vieira, vocês me perdoem trazer esses dois assim mais diretamente, porque Valdo Vieira foi um médium que durante muito tempo trabalhou, né, atuou junto do Chico. Mas, quando se vê uma mensagem poética, um poema trazido através da mediunidade do Valdo Vieira, e vemos as trovas trazidas através da mediunidade do Chico, nós entendemos esse processo, essa condição de especialidade que Kardec está nos colocando. Valdo Vieira, né, hoje já está no plano espiritual, Valdo Vieira era o espírito de um grande poeta inglês, que conhecia, na composição de uma poesia, conhecia a questão de métrica, questão de... ai, meu Deus do céu. Das rimas, obrigado. A rima, como ela se processava, podia trazer uma imagem, um desenvolvimento da comunicação até longa. Eram versos, se não me engano, dodecassílabo, né? 12 sílabas, uma expressão. E, no entanto, quando a gente vai ver as mensagens poéticas vindas através do Chico, e os poemas trazidos através do Valdo Vieira, eram imensos. E, quando nós vamos perceber as que vêm através do Chico, não passam de 2 quadras e 2 tercetos, né? São, assim, as comunicações. Ou então, aquelas quadrinhas que nós temos o nosso companheiro Gilberto Bordalo, que costuma sempre nos falar, né? Trazendo comunicação de Casimiro Cunha e outros companheiros, que não têm as mesmas características de Valdo Vieira. Então vocês vejam, é necessário conhecermos o médium, como é necessário também conhecermos o espírito, para que entendamos a razão da aproximação daquele trabalhador espiritual junto aos encarnados, para que a comunicação chegue de maneira clara e perfeita a todos nós. Dessa maneira, não é? nós vamos entender que, embora identificando o médium como sendo aquela criatura, mesmo médium, psicógrafo, né? Sendo aquela criatura capaz de redigir uma mensagem, nem todos conseguirão trazer a informação com a segurança, com a característica própria dos espíritos, se os espíritos não identificarem naquela criatura os valores que ela tem para se tornar um bom instrumento para aquele instante de trabalho. Então, dessa forma, nós vamos caminhando para entender a informação que Kardec nos traz no nosso livro dos médiuns, no item 186, quando ele diz assim para a gente: enganar-se-ia, portanto, se apenas porque se dispõe de um médium, mesmo que tivesse a maior facilidade para escrever, se pensasse obter através dele boas comunicações de todos os gêneros. Ou seja, tenho aqui um bom médium, vejo que é uma pessoa assídua aos trabalhos, vejo que é uma pessoa que se preocupa em se reciclar, em reestudar, mas isso não quer dizer que os espíritos vão, tendo essa criatura nessas condições, as comunicações serão claras, as comunicações, não é, que é fundamental para nós, nos nossos estudos, é aquela comunicação que eu precisava obter. Não. É necessário que outros aspectos sejam observados. E o que nos diz então Kardec?
A primeira condição é certificar-se da origem de onde elas emanam. De onde vêm essas comunicações? Ou seja, qual é a qualidade do espírito que está nos trazendo a transmissão dessa ideia. Quem são esses espíritos? A mensagem tem que objetivo? Qual é o sentido que vai ser dado? É a mensagem de estímulo? É a mensagem que leva a criatura a se elevar, a buscar novos contatos com os seres superiores? Ou são aquelas comunicações que incentivam a criatura a deixar vir à tona ainda o instinto animal que ainda não foi vencido em nós? Que ainda não foi vencido em nós. E aí o que a gente percebe que por conta de uma divergência de ideias, uma divergência numa relação, até num ambiente de festa, vê-se que a criatura que se sentiu ofendida possa ser vítima, né, de uma agressão mais violenta, culminando até com a morte daquela criatura. Então é necessário que a gente comece a identificar inicialmente quem é o espírito que está trazendo a comunicação, que está chegando junto a nós. Mas há um outro aspecto também a ser identificado. É necessário ver a natureza do médium. Ou seja, como é que quando à medida que nós estudamos a natureza do espírito, vamos estudar a natureza do médium também. Pois estão aí os dois elementos essenciais para obter um resultado satisfatório. E na nossa folhinha, né, a palavra do nosso Odilon Fernandes, ele nos fala que a mediunidade em si, isso é no terceiro parágrafo, é o mesmo, a mediunidade em si é o mesmo sentido em todos. Ou seja, quer nós tenhamos a mediunidade mais ostensiva, ou tenhamos uma mediunidade que sequer, digamos assim, parece que eu sou médium, né? Manifestando-se, porém, em cada um, de acordo com as suas possibilidades, a semelhança da luz, nos variados matizes em que se revela. Convencionou-se dar mais ênfase ao trabalho do médium, escritor ou pintor, que é um outro aspecto. Mas não podemos desvalorizar, né, o que ele diz adiante, que precisamos também valorizar. Melhor que seja um médium anônimo, passista, no atendimento sincero às dores do próximo, do que conhecido psicógrafo personalista distante do sofrimento alheio. Como é que esta pessoa, no processo, nesse momento, nessa manifestação, ou nessa simbiose com o mundo espiritual e com os sentimentos que ela traz para poder favorecer a todo o trabalho. Então, é necessário, né, observarmos o quê? Qual é o objetivo que está nos conduzindo a essa integração, a facultar essa aproximação. Tanto é que o terceiro aspecto é a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável, principalmente daquele que chega perto do médium e diz assim: você não é médium? Você não pode chamar o espírito para me responder? Porque muitas vezes os espíritos, né, eles são questionados por nós. Qual é a intenção que nós temos para provocar esta aproximação e esta manifestação do espírito em nos trazendo o comunicado? Então vejamos bem. Para que uma comunicação, né, porque o médium é fundamental para os processos de comunicação, não somente das manifestações, mas é necessário que tenhamos, né, uma informação que seja superior e nos estimule. É necessário, primeiro, que ela venha de um espírito bom,
que o espírito bom possa, ou outro espírito, possa transmiti-la, é necessário o quê? Um bom instrumento. É aquele que, através do qual a mensagem vai ser trazida. E para que ele queira transmitir esta mensagem, é necessário que o objetivo da investigação, da consulta, seja um objetivo elevado. Porque em muitos momentos a gente pode chegar, eu quero pedir ao Espírito, né? Tenho sonhado com A, B ou C, queria saber o que eles querem comigo, eu quero saber qual é a informação que eles estão trazendo. Geralmente, o objetivo fica como que escondido. Alguns anos atrás, uma pessoa veio fazer uma solicitação de notícia, né? Então, disse assim, eu quero, era até um senhor que tinha ficado viúvo, e ele veio em busca de que o espírito da ex-esposa, né? Agora o espírito no outro lado, viesse dizer a ele qual foi o objetivo que ela tivera no sentido de mudar o testamento e tirá-lo da possibilidade de fazer, de receber, né, de ter acesso também aos bens que, por conta dela, ela decidiu levar para outra pessoa. Senhor, a espiritualidade não vai parar para lhe dar essa informação. Porque isso é vivência, é um processo ligado aos homens encarnados. O espírito não vai. Ele queria que ela mudasse, desse um documento para que mudasse os termos para que ele levasse ao juiz e pudesse, então, né, ter acesso àquilo que era de seu interesse. Qual é o espírito, o bom espírito, que vai chegar e dar uma informação dessa natureza? Se o médium for um médium interesseiro, olha outro aspecto que faz parte da qualidade do médium. Se for um médium interesseiro e disser assim, não, recebe, vamos ver o que é que vai resultar para mim, que talvez eu tenha alguma coisa sobre para mim, ele pode se colocar na posição de ser um intermediário, mas quem é o espírito que vai chegar junto para poder dar a informação? É preciso que a gente tenha essa percepção. Mas, de qualquer forma, né, dentro desses aspectos que vão sendo colocados para as nossas reflexões, é necessário que olhemos o médium, avaliemos as suas qualidades mediúnicas e percebamos que estamos falando mais do médium escrevente, do médium cuja ação estão muito mais ligadas àquilo que nós temos armazenado em nós como resultado das múltiplas experiências de outras vidas. Então nós temos um baú, né, interno, onde as nossas conquistas, os nossos aprendizados estão acontecendo, estão ali guardados e que vão ser acessados pelos espíritos para compor a sua comunicação. Mas, de vez em quando, nós nos deparamos com uma situação bem diferente. Os nossos jovens, por exemplo, que no auge, né, do seu desenvolvimento, na faixa, passando da infância para a adolescência, para chegar à juventude, passam por aquele momento de explosão, da descarga das suas energias. E que, com base nisso, né, causam verdadeiros terremotos, vão entrando pela casa dentro e daqui a pouco é televisão que liga sozinha, é geladeira que queima lá qualquer coisa, né? É a luz que acende e apaga, sem que aquela criatura dissesse assim, mas por que está acontecendo isso? Mas você chegou aqui, você veio feito um raio, está fazendo tudo isso. E a criatura diz assim, mas eu não trouxe nada, eu não tenho nenhum instrumento. Por quê? Porque esse processo está se dando sem uma interferência da vontade daquela criatura. Ela é aquilo que nós chamamos médium de efeito físico. É aquela criatura que é intermediária sim, mas apenas
para os acontecimentos dentro deste ambiente em que nós nos encontramos. Médium de cura, por exemplo, é aquela pessoa que traz em si, no seu fluido, né, que vai irradiar para junto de nós, aspectos curativos, que não precisa de raciocínio para a sua aplicação. É aquela pessoa que bota a mão assim na gente, né? E a gente está com uma dor terrível, diz assim, puxa, continua com a mão aí, porque você sabe que está melhorando. E a gente não percebe que está se processando. A mente não está definindo que ela quer que a pessoa fique curada naquele instante. O sentimento, sim. Puxa, eu gostaria que acontecesse, mas só o toque, muitas vezes, independente de uma vontade, já faz com que a gente tenha melhores sensações. É o médium de efeito físico. Então, são duas linhas na ação da mediunidade que nós identificamos. Aquela mediunidade que está ligada às características da estrutura orgânica, perispiritual do indivíduo, que vai irradiar seus fluidos para atendimento do campo material, e aquela outra criatura cuja mente, na bagagem intelectual que ela tem, vai ser acionada para compor as comunicações. Mas, seja o médium de efeito físico, seja o chamado médium de efeito intelectual, que vai ter toda a sua bagagem acionada para as comunicações, nós vamos ver que, tanto para um quanto para outro, existem aspectos sutis que, às vezes, nós não percebemos de imediato, mas quando vamos analisando, avaliando aquelas criaturas, nós chegamos à conclusão. Primeira conclusão. Todos dois, tanto médium de efeito físico quanto médium de efeito intelectual, todos dois são criaturas sensitivas. E o que é ser um sensitivo? É ser aquela pessoa que é capaz de, numa determinada situação, dizer assim, alguma coisa está acontecendo em torno. Eu estou sentindo que há uma presença, eu estou registrando alguma coisa, seja o de efeito físico, seja de efeito intelectual. Por quê? Vamos lembrar que nós temos um sistema nervoso. Sistema nervoso que está à flor da pele. E basta que haja uma aproximação de um ser incorpóreo junto a nós. Ah, mas ele não tem mais corpo. Mas nós temos um corpo que não desaparece quando o nosso corpo físico vai para baixo do túmulo, que é o nosso corpo perispiritual. E esse perispírito se aproxima de nós, que por nossa vez irradiamos também o nosso perispírito. Ele não está preso nos limites do nosso corpo físico. Ele irradia. Então, nesta aproximação, o que vai acontecer? A gente diz assim, ai, chegou alguém, né? Dizia, na minha infância, dizia assim, a morte passou por aqui. Quando a gente sentia, né, uma coisa, a morte passou por aqui. O que era isso? Já que a gente não tinha formação, né, informação, nem tínhamos tanto conhecimento, era simplesmente a percepção de que realmente o invisível se aproximou de nós. Estava ali junto, quase que dizendo, ó, eu estou aqui. E neste processo, olha como é interessante. Quantos de nós não dizemos assim, nossa, agora veio um peso em cima de mim. Que coisa, eu estava tão bem, não sei por que de repente passou uma coisa aqui, como que fosse um vento, eu estou começando a sentir um peso. E o outro dizia assim, ai, mas que coisa leve, parece que alguém está me carregando no colo. Nesta leitura das diferenças entre o ser invisível e o encarnado, dessas diferenças
das vibrações que vêm desse perispírito, nós saberemos identificar quem veio das alturas e quem vem das planuras. Quem está carregado, né? A gente diz assim, mas o ser é pesado, então a gente tem aquele peso nas costas. Como é que a gente percebe isso? Pela leitura que fazemos através do nosso sistema nervoso, que, em sendo tocado, levará a comunicação ao nosso cérebro, e nós então faremos essa leitura. Qual é o recurso? Oração. Oremos, né? Oremos por nós e por aquele que se aproximou, que sem dúvida alguma quase que está nos dizendo, ó, não falei, não escrevi, mas pelo que estás percebendo, eu também preciso de ajuda. Então nós vamos fazer esse movimento. Além disso, aquele que, no momento em que registrou, mas que não tem, ou no momento em que entra, como dissemos dos nossos jovens, que atabalhoadamente concorrem para essas múltiplas manifestações, nem sempre eles estão sabendo que eles são portadores dessa possibilidade de radiação de fluido e as coisas virem a acontecer. E há outras pessoas que podem chegar a nós e dizer assim, olha, dizem, né? Eu estava sentada, acompanhando, vendo lá o que estava acontecendo, de repente tudo apagou e dizem que eu comecei a falar coisas que eu nem sei do que está se passando. Aí diz assim, eu sou médium inconsciente. Ou melhor, dizem aí, olha, foi por tua causa que o fenômeno aconteceu. Mas a pessoa diz assim, mas eu não tenho menor conhecimento disso. Os jovens não têm menor conhecimento de que estão também tendo acionado a sua força mediúnica. Então nós vamos ver o quê? Os fenômenos se produzem de forma espontânea, sem vontade, sem participação direta da pessoa em provocar o processo, mas não deixou de acontecer aqueles fenômenos. E aí vem o outro aspecto. Ser inconsciente em processo de mediunidade é viável e é aceitável até o momento em que alguém chegue para nós e diz assim, você sabe o que aconteceu? Você foi o pivô do fenômeno. Você é médium. E quando nos dizem isso, ou quando a própria espiritualidade, a gente chega à casa espírita e pergunta, olha, eu tinha percepções, eu tinha nos meus sonhos, me via num lugar, né, completamente diferente, isso me incomoda, eu sou médium? A espiritualidade diz, conforme o quadro, você é médium. Você é médium. Quanto à ação, aceitar a participação é outra coisa. Mas, quando nós já temos essas informações, desculpem para aqueles que ainda se consideram médios inconscientes. Acabou a inconsciência. Já sei que eu sou médium, então eu tenho que aprender a me tratar, tratar no sentido de me organizar de modo que essa faculdade traga bons resultados para o meu próprio crescimento. Mas nós temos aqueles outros cuja condição já tenho certeza plena, pelas leituras, pelas observações que a gente faz de outras pessoas, de olha, comigo acontece a mesma coisa. Parece então que eu sou médium. Então esses são chamados médiuns facultativos, os médiuns voluntários, ou seja, aqueles que já participam do fenômeno, eles já se colocam à disposição dos espíritos para que os fenômenos se deem. E vejam, isto tanto faz para o médium da psicografia, para o médium da pintura, para o médium da fala, né? Muito interessantemente, o nosso querido Odilon colocou aqui uma série de aspectos que fazem parte da nossa personalidade e da maneira como nós vamos utilizando, vamos percebendo como essa mediunidade se apresenta e como nós vamos valorizá-lo. Vejam bem,
Lá no meio, no meio aqui da nossa página, ele diz assim para nós: médium de inexcedível valor quem se consagra ao ministério da evangelização infantil, que, diga-se de passagem, está a merecer dos dirigentes espíritas maiores cuidados. Ainda não se define o valor do medianeiro que aplica os seus talentos na orientação dos jovens, mas que, adiante, procurando e não unicamente influenciá-los com seus exemplos de caráter na vivência dos postulados espíritas, estaremos realizando o nosso papel desse intermediário com o mundo espiritual e a sociedade em torno de nós. Por outro lado, médium de múltiplas faculdades, que, no entanto, não se manifestam de forma definida aos olhos deste ou daquele. Médium de múltiplas faculdades é o dirigente espírita que se assoberba para que as atividades da instituição que orienta continuem sendo cumpridas, arcando não raro com o ônus espiritual que muitos confrades estão longe de avaliar. Ou seja, o ser intermediário desse mundo invisível com o mundo visível não é uma situação, os espíritos me desculpem, vou colocar entre aspas, confortável, não. Há muita responsabilidade. Há situações bastante críticas que vão fazer com que, despertados, né, para a grandiosidade desta faculdade, que, como diz a nossa querida Ivone do Amaral Pereira, mediunidade é coisa santa e que deve ser vivida santamente. Ou seja, dar-nos gratuitamente o que gratuitamente recebemos, mas que recebemos para fazer o benefício tanto a nós quanto àquele que do mundo invisível se aproxima de nós para nos ter como instrumento útil no processo de trazer a mensagem do Cristo para os nossos corações. Então, meus irmãos, que dentro destes aspectos que nos foram trazidos, né, na noite de hoje pelo nosso querido Allan Kardec, médium especial, não podemos dizer que sejamos especiais nesse aspecto de sermos diferentes, mas somos criaturas que temos qualidades individuais diferenciadas que servirão de elementos para o mundo espiritual, nos identificando como tais, nos utilizar como esses instrumentos para as suas comunicações. Que possamos, então, bastante refletir e, quisermos aprofundar os estudos, os nossos cursos estão aí à disposição de todos. Que Deus nos abençoe. Agradecemos a nossa irmã Yara pelo estudo, pela reflexão. Temos bastante material para pesquisar. Que Deus a abençoe. Passamos agora então para a segunda parte dos nossos trabalhos, que consiste nos passes. E durante os passes, nossa irmã Raquel fará o comentário do Evangelho, no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, itens de 1 a 4. Como são itens bastante longos, leremos apenas o item 2 e o item 4, e pedimos aos nossos irmãos que em seus lares possam dar maior ênfase aos outros itens. E diz assim o item 2: Fazei aos homens tudo o que desejais que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. É uma anotação de Mateus no capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens da mesma maneira que quereis que eles vos tratem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. E diz assim nosso querido Allan Kardec: Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que os outros façam por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois se resume todos os deveres para com o próximo. Não pode haver guia mais seguro a esse respeito do que tomar como medida do que se deve fazer aos outros o mesmo que desejamos para nós. Com que direito se exigirá
um bom procedimento de nossos semelhantes se não temos para com eles a indulgência, a benevolência e o devotamento. A prática desses ensinamentos conduz à destruição do egoísmo. Quanto aos homens a usarem como regra de comportamento e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódio nem divergências de opiniões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Então agora a gente pede aos nossos irmãos médios que se coloquem junto aos nossos irmãos da assistência para a aplicação dos passes. Nós que estamos no salão, não demos importância a essa manifestação que necessária se faz, mas procuremos lembrar daquilo que conseguimos absorver durante o estudo que a nossa irmã Yara nos trouxe acerca dos médiuns especiais. Lembrando que invisibilidade não quer dizer ausência. Os guias espirituais já estão conosco desde o princípio, desde que aqui chegamos, desde que despertamos para um novo dia, para essa segunda-feira, vendo as nossas mentes, examinando os nossos corações e buscando, através da lei de Deus, a lei de amor, nos dar aquilo que o Pai nos permite. Nossos irmãos que estão em seus lares, nos acompanham através da internet, também procurem se colocar de uma maneira confortável, buscando a reflexão da leitura do Evangelho, daquilo que temos em nossa mente, daquilo que já trazemos em nossos corações. Juntos com os espíritos amigos da nossa casa, dos nossos guias espirituais, façamos as nossas preces íntimas e tenhamos sempre a certeza que receberemos aquilo que o nosso Pai acha melhor para a nossa caminhada como espíritos imortais. Aguardemos mais uns instantes, enquanto se organiza aqui no salão, os outros médiuns que estão no treinamento. Vamos procurando irmanar nossa mente ao coração do nosso querido Mestre, nosso guia e modelo que é Jesus. Aguardemos só mais alguns instantes para que possamos fazer a prece para iniciar o trabalho do passe. Vamos unir os nossos pensamentos em torno do Mestre Jesus e assim dizer: querido bom e amado Mestre Jesus, eis que mais uma vez, Senhor, buscamos o Teu coração generoso para que possamos, através dos Teus exemplos, acalmar a nossa mente, acalmar o nosso coração e procurar irmanar os nossos sentimentos à espiritualidade amiga que trabalha na nossa casa. Que possa ser envolvida a nossa irmã Raquel, que lhe trará o esclarecimento em torno do Teu Evangelho. Em Teu nome, Jesus, em nome de Deus, possamos dar por iniciado o trabalho do passe da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que Deus, Pai, né, de infinita misericórdia, Jesus, nosso Mestre, o médico das nossas almas, possam nos abençoar, né, na noite de hoje, nos fazendo meditar nessas horas em que nós estamos aqui, em torno do capítulo que nos fala amar ao próximo como a si mesmo. Então tivemos, com a primeira revelação, Moisés, que trouxe até nós os 10 mandamentos. E depois veio Jesus, sendo a segunda revelação, em que não veio destruir a lei, e sim dar prosseguimento àquilo que Moisés nos trouxe. E, resumidamente, Jesus nos trouxe a lei: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Então é um resumo, né, da lei. E devemos, né, refletir, meditar em torno disso, porque Jesus nos trouxe a lei de amor, que devemos amar. Né, devemos amar ao próximo, devemos nos colocar muitas das vezes, né, na posição do outro, como que eu gostaria, né, que me tratassem, sempre tendo o olhar de indulgência, como Kardec, né, nos traz aqui. Kardec, que codificou a doutrina espírita, sendo a doutrina espírita como a terceira revelação, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. É a expressão mais completa da caridade. Você sempre se colocar no lugar do seu irmão. Não julgueis, né? Para que não possamos ser julgados. E é o guia mais seguro nessa vida, né? Para a gente se guiar, é a caridade, né? Fora da caridade não há salvação. E a prática desses ensinamentos conduz à destruição do egoísmo, porque você se colocando no lugar dos nossos irmãos, nós vamos perceber que a pessoa tem dificuldade, assim como nós também trazemos diversas deficiências morais, né, que estamos aqui nesse planeta para haver a reforma, né, a nossa reforma íntima. E a doutrina espírita é essa doutrina que nos ajuda, está nos ajudando a fazer essa transformação da nossa alma. Né, nós vivemos, né, muitas das vezes entre a sombra, né, e a luz, mas nós temos um guia seguro. Nós temos Jesus, nós temos a doutrina espírita, temos os ensinamentos do Cristo. E nesses ensinamentos, a maior regra de conduta, de comportamento, né, sempre se colocar no lugar dos outros, como base de todas as instituições. É a verdadeira fraternidade. E no planeta Terra, quando as pessoas começarem a praticar a caridade, com certeza haverá mais fraternidade. Vão reinar entre os povos a paz e a justiça, e não haverá mais ódio. Então, diante dessa mensagem, né, de Allan Kardec, de Jesus, que possamos refletir, né, meditar, trazer, né, para a nossa vida diária, né, o quanto é importante nós perdoarmos os outros, assim como nós gostaríamos que nós fôssemos perdoados também. E que Jesus nos abençoe, né, nos traga paz, tranquilidade em nossos corações, para que possamos, ao sair daqui, levar essas vibrações de paz, de harmonia em nossos corações. Graças a Deus. Senhor Jesus, novamente queremos te agradecer por tudo que recebemos na noite de hoje, em torno da mediunidade, essa ferramenta que nos alavanca para frente e para o alto, que nos dá a possibilidade de entender o amor de Deus por todas as suas criaturas, em que esses irmãos amorosos que estão à nossa frente, mas que sinalizam para nós, que possamos caminhar com firmeza, com coragem, mas que possamos também praticar a caridade, o amor ao próximo, exercitar o perdão, ser conosco, Senhor. Que possamos, como disse a nossa irmã, seguir teus passos, com coragem, com fé e com esperança. E agora, Senhor, retornaremos aos nossos pontos de origem e que te pedimos, mais uma vez, a tua proteção, que sempre se faz através desses amigos espirituais, desses guias que nos auxiliam na caminhada. Em teu nome, Senhor, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, o nosso patrono, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, possamos dar
por encerrada a reunião pública da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, boa noite, um bom retorno, uma boa semana para vocês.